A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, continuando aqui os eventos escatológicos, falando sobre os eventos escatológicos segundo a vinda de Jesus, né? Quem está acompanhando o primeiro vídeo aí está entendendo já o assunto. Quando Jesus vem no Monte das Oliveiras, né? Segunda vinda gloriosa de Jesus, literal, não é simbólica. Literal, ele descerá no Monte das Oliveiras, como fala Zacarias 14:4, né? Já falamos no primeiro vídeo. E aí a gente continua. Depois, na segunda vinda de Jesus, se dará vários eventos. Por exemplo, Jesus vindo no Monte das Oliveiras para livrar o seu povo, o povo de Israel. Vai acontecer a guerra do Armagedon. Seguida vai acontecer o julgamento das nações. Depois o diabo será preso, aí ocorrerá o 1000 anos de paz, o milênio, né? Depois o diabo será solto, sairá a enganar as nações. Então acontece a guerra do Gog e Magog, né? E depois o juízo final e depois o novo céu e nova terra, né? Então estamos falando aqui quando Jesus volta na segunda vinda, né? Gloriosa. E aqui continuando no segundo vídeo, hoje nós vamos estar lendo no livro de Joel, porque meus irmãos, os livros escatológicos estão ligados com o Apocalipse. Tem pessoas que acham que é só o Apocalipse que fala dos sinais dos tempos, né, do fim, dos eventos escatológicos, não é. Né? Tem os livros ligados no Apocalipse e o Apocalipse ligado nos livros, por exemplo, Ezequiel, Isaías, Joel, o próprio Zacarias, Malaquias, né? Jeremias, o próprio apóstolo Paulo, 2ª e 1ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, João, né? Livro de João também, o próprio Jesus em Mateus, né? Marcos também fala, aliás, Lucas. Então tem os livros ligados na escatologia, dos eventos escatológicos, dos sinais proféticos, né? E hoje nós vamos estar lendo aqui no livro de Joel, capítulo 3, onde continua falando que Jesus vem para livrar o seu povo, o povo de Israel. E diz assim, no capítulo 3, versículo 1 de Joel: porque eis que aqueles dias, que naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, e congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então aqui Jesus vem para livrar o povo dele da mão daqueles que hoje você vê que eles tentam invadir Israel, né? Jogam mísseis, se levantam contra Israel para destruir Israel. Mas não consegue porque Deus não deixa. E nesse tempo o Senhor Jesus, ele desce no Monte das Oliveiras, a segunda vinda, para juízo, para julgar este povo que se levantou contra o povo dele, o povo de Israel, como está falando aqui. Então é na segunda vinda que ele vem e livra o povo dele dessas pessoas do exército do anticristo, com 200 milhões de soldados, né, livrando o povo de Israel, porque o povo de Israel, Jerusalém, vai ser cercada, né? E nesse momento que Jesus desce no Monte das Oliveiras, literal, não é simbólico, colocar seus pés ali, como fala Zacarias 14, para livrar o povo dele. Olha só, meus irmãos, que lindo, né? Maravilha. Ainda a gente vai dar um pulinho aqui para
Jeremias, porque, meus irmãos, como eu disse, os livros escatológicos não é só o Apocalipse. Jeremias capítulo 50, versículo 20. Olha o que diz: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscarei-se a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Então aqui o Senhor, naquele tempo, naqueles dias que ele vier, ele não vai achar pecado e maldade no povo de Israel, porque tem os remanescentes do Senhor, e o Senhor vai perdoar eles. Inclusive eles vão reconhecer Jesus como o Messias, como o Machias. Glória a Deus e aleluias, porque hoje eles não reconhecem Jesus como Salvador, mas neste dia eles vão ver com os próprios olhos Jesus descendo no Monte das Oliveiras, muito lindo, glorificado, e vão ver que realmente Jesus foi quem eles transpassaram Jesus, né? Mataram Jesus, e agora eles vão de coração chorar amargamente e vão receber Jesus, e Jesus vai perdoar eles, porque eles agora, aleluia, reconhecem Jesus como o Messias, meus irmãos. Isso na segunda vinda gloriosa de Jesus, não é o arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa, a volta de Jesus é outra, amém? Aqui estamos falando da volta de Jesus. E continuando, a gente vai aqui no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 8 ao 11, olha o que diz. Preste bem atenção, meus irmãos. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Olha só, o Senhor vai proteger mesmo naquele dia do exército do anticristo, do falso profeta, de todos ali que querem fazer o mal para o povo dele. O mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. O mais fraco vai ser como Davi. E a casa de Davi será como Deus. Olha só. Como o anjo do Senhor diante deles. Versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurareis destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Olha só, vai vir para destruir. Dia de juízo, né? Dia de ira. Versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça. Olha só. Sobre a casa de Davi, né? E sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça, né? Ali vai haver perdão ali. E súplicas olharão, e olha só, e súplicas olharão para mim, a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então eles vão ver Jesus amado neste momento, muito lindo, glorificado, glorioso, né? E vão realmente ver que eles transpassaram Jesus, que quem eles matou era o Filho de Deus, que quem eles crucificaram foram o Filho de Deus. E nesse momento da segunda vinda, eles vão olhar em Jesus e vão reconhecer Jesus. Eles vão ver as marcas que eles fizeram em Jesus e vão reconhecer Jesus como Messias, como Machias, e vão, aleluia, ser perdoado. Vão chorar amargamente, como está falando aqui. Amargamente, olha só no 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad Remon no vale de Megido. Então o pranto será grande nesse dia, meus irmãos. Eles vão olhar, glória a Deus, e o pranto vai ser grande nesse dia. O pranto vai ser grande porque eles vão ver que realmente eles feriram quem? O Filho de Deus,
Eles mataram quem? O Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Então é neste momento aqui, que, como diz a palavra, olha só, no versículo 10, mas no versículo 11, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megiddo. Vai ser grande o pranto, eles vão chorar. Eles vão olhar para Jesus e falar assim: nossa, foi ele que nós matamos, achando que não era o Filho de Deus, né? Porque eles não receberam Jesus, mataram Jesus. E agora eles vão estar vendo Jesus glorificado ali no Monte das Oliveiras, meus irmãos, como diz Zacarias 14:4, onde quando ele coloca os pés no Monte das Oliveiras, já falei no primeiro vídeo, os irmãos podem conferir, vai dar aquele estrondo, o monte vai se fender, um para um lado, outro para o outro, né? Vai abrir-se um vale ali, porque ali também acontecerá o julgamento das nações, como está em Mateus 25, 31 ao 46. O julgamento das nações, que não tem nada a ver com o juízo final. Não se confunda julgamento das nações, juízo final de Mateus 25, 31 ao 46, com o julgamento de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Tem nada a ver. Entendeu? Aqui é o julgamento das nações, dos que ficaram vivos na grande tribulação também, que depois esses que ficaram vivos também vão ser julgados ali onde acontece a separação dos bodes e das ovelhas. Este juízo final é a separação dos bodes e das ovelhas. Jesus vai separar os bodes e as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, que é o julgamento final de Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. E não tem nada a ver com o juízo final de Apocalipse 20, capítulo 11, até o versículo 15. Entendeu, meus irmãos? Ali é o julgamento das nações que ocorrerá no evento da segunda vinda gloriosa de Jesus. Então, quando Jesus vem, ele desce no Monte das Oliveiras, colocará seus pés lindos no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender, uma parte vai para um lado, outra parte vai para outro lado, já falei isso no primeiro vídeo, os irmãos acompanham aí, o monte vai se fender, vai abrir-se um grande vale, né? Aí vai acontecer a guerra do Armagedon, que Jesus vai destruir o exército do anticristo, 200 milhões de soldados, como mostra a Bíblia, pois nós vamos ver isto. E também vai lançar o anticristo, que é a besta que sobe do mar, e o falso profeta, que é a besta que sobe da terra. Estas duas bestas já vai ser lançado no lago de fogo. E o exército do anticristo vai ser destruído. Logo em seguida, então, se dará o julgamento das nações, a separação dos bodes e das ovelhas, que está em Mateus 25, versículo 31 ao 46, julgamento das nações. Entendeu, meus irmãos? Então é uma coisa tremenda, meus irmãos, é muito lindo falar sobre os eventos escatológicos, falar sobre os acontecimentos. Nós vamos falar, estamos falando da segunda vinda, depois nós vamos falar a respeito também, né, do milênio, né? Satanás será preso depois do julgamento das nações, e Jesus destrói o anticristo e o falso profeta, lançando no lago de fogo e destruindo o exército do anticristo. Se dará o julgamento das nações, depois o diabo será preso, aí acontecerá o 1000 anos de paz, o milênio. Depois do milênio o diabo será solto, vai sair e enganar as nações, aí acontece a guerra do Gog e Magog. E depois então o juízo final e novo céu, nova terra. Amém? Próximo vídeo nós vamos continuar falando desses assuntos maravilhosos que é muito importante falar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.